Olá pessoal, aqui é o Flávio Pérez, repórter, jornalista, assessor de imprensa, e eu também estou na TV Relacionamento. Vem com a gente! E aí, gente, Irã com Suziares no ar, e hoje a gente está com ela, a minha nutricionista querida, favorita, Dulce. Oi, Suzy! Sua linda, lindona. E a gente está começando um trabalho lindíssimo, viu, gente? Porque, eu não sei se vocês sabem, em dezembro eu tive um infarto, né? Sofri um infarto, certo? E aí, por causa do cigarro, eu tive que parar de fumar. Então, até agora, graças a meu bom Deus e aos orixás, que eu sei fumar. E só que aí vem a consequência, né? Eu engordei 70 quilos, quer dizer, 70, eu estava com 65, fui para 70 quilos. 5 quilos a mais, vamos dizer assim. Mas é uma junção de coisas, os remédios, a falta do cigarro, a falta de exercício, que eu também ainda não estou liberada total para fazer exercício, uma academia, então é um conjunto de coisas. Eu liguei para a Dulce, 70 quilos não, ajuda. Então vamos começar um trabalho agora. Inclusive a gente vai no consultório dela chiquérrimo na Paulista, mostrar tudo para vocês, vocês vão me acompanhar nessa história toda. Mas a Dulce veio aqui para falar de alimentação saudável. Isso. Então vamos à primeira pergunta. O que é alimentação saudável? Suzy, vamos começar falando do guia da população, o guia alimentar da população brasileira, né? Nós nutricionistas gostamos muito de divulgar esse material. Nesse material, o que é aconselhado, o que é orientado, e as pessoas podem ter acesso a esse material, inclusive. Normalmente, a gente tenta direcionar, orientar, informar o paciente para diminuir um pouco o consumo dos alimentos ultraprocessados, né? O que seriam os alimentos ultraprocessados? São alimentos que têm na sua composição uma quantidade de conservantes, edulcorantes, procedimentos químicos numa porcentagem que não entrega, vamos dizer assim, os valores, o nutriente na sua melhor versão. Tipo miojo com salsicha. Exatamente. Então a gente tem aí uma quantidade de sódio, de sal, numa porcentagem muito elevada. E essa porcentagem de sal, de sódio, é prejudicial, principalmente para quem já tem uma doença não transmissível, vamos dizer assim, uma cardiopatia, um diabetes, a própria obesidade. São fatores que vão prejudicar ainda mais essa condição de saúde. Tá? Porque o miojo já vem naqueles saquinhos de tempero que eu chamo o veneno do dia. O veneno do dia aqui. Porque você comeu só o miojo puro, faz mal ou não, segundo o temperinho? Na verdade, assim... Tem muita gente que come o miojo sem tempero, porque diz que o tempero que faz mal. Né? Então vamos colocar assim, não vamos colocar miojo, né? Vamos colocar macarrão instantâneo. Né? Macarrão instantâneo. Porque a gente não pode, vamos dizer, priorizar ou condenar uma marca, né? Mas o macarrão instantâneo, na realidade, ele não tem nenhum nutriente agregado a ele, né? Pelo menos na sua grande maioria. Então, não é uma alimentação, vamos dizer assim, adequada do ponto de vista nutricional. Porque aquilo sem tempero nenhum eu não vou. É ruim que dói, gente. Então, tempero que dá graça, mas o tempero é um veneno, então você fica sem saber, né? Então, assim, a gente não pode condenar um ou outro alimento, né? Mas esclarecer que o consumo só dessa parcela de alimentos ultraprocessados não é o mais adequado. Então, o ideal seria você consumir alimentos in natura, né? Ou que passaram por um processo menos, vamos dizer, menos implicante em termos de conservantes, edulcorantes e outros
outros elementos para conservar aquele alimento a ponto da durabilidade dele ser assim uma coisa muito além daquilo que a gente imaginaria que um alimento normal pudesse ser conservado. Sim, né? tudo a ver. Não sei se eu consegui explicar Consegui, de uma maneira que as pessoas entendam. Então, o importante é o equilíbrio, né? Você ter na sua alimentação frutas, verduras, legumes, né? Que são fontes de vitaminas e minerais e água, né? Esses alimentos contêm esses nutrientes de uma forma que o próprio organismo vai conseguir aproveitar melhor. Então, a base da alimentação deve ter alimentos in natura ou minimamente processados. Aí você vai falar, mas e as coisas que a gente gosta, né? Elas não vão deixar de ser consumidas. É importante também a gente ler os rótulos, né? Então, saber a composição de cada alimento que a gente tem no mercado. Então, o ideal realmente é a gente partir do consumo de alimentos minimamente processados ou in natura. Aí, aquilo que a gente estava conversando, né, até fora, você fala assim, mas e aí as coisas que eu gosto, eu vou deixar de consumir? Não. Você vai fazer um equilíbrio para que você possa também, vamos dizer assim, consumir algumas coisas que você goste sem ficar com culpa, né? Alguns lanches, né, do próprio fast food. Nós como nutricionistas, nós não podemos ser terroristas, né? Nós não podemos ser terroristas. Nós temos que dar condição para que a pessoa se programe, se planeje para ter uma alimentação mais adequada para aquele seu momento de vida e possa, sim, em algum momento, estar entre amigos, num ambiente social, sem se podar. Né? Fala assim, isso eu não posso comer, aquilo eu não posso comer, porque é ultraprocessado, porque... Não tem você isso. Sabe que tem gente, falando em gente, bora lá para o nosso momento provisão? Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Dos meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, não perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. Então, gente, vocês vão amar a coleção da Provisão, tá nova, tá linda, tá maravilhosa. Dá uma passadinha lá e confere. A Provisão fica na Avenida Paulista, ali em frente ao Trianon, facinho. Maduce, deixa eu te fazer uma pergunta, porque tem gente que é meio doente nessa história, né? É assim, não como nada processado, só como verdura, só como não sei o que lá, que não sei o que. Nada, aí vem então que o ovo tá fazendo mal. Aí não quero ver o ovo. Tem muita gente que é assim, né? Exatamente. E aquilo, né, Suzy? Hoje em dia tem muita informação na internet, né, nas redes sociais de uma maneira muito irresponsável. Sim. Então, é importante... Sempre teve. Sempre teve aquele chás milagroso que em uma semana você perde 10 quilos. Então, muito cuidado com essas informações. Principalmente em fazer dietas muito restritivas. Porque o que eu sempre comento com os meus pacientes? É importante a gente, é lógico, nem todo mundo vai ter acesso ou interesse em consultar um nutricionista. Não estou dizendo que as pessoas têm que passar pelo profissional, mas é importante ter esse espaço para dar alguns esclarecimentos. Às vezes as pessoas, elas têm aquela ideia de que se elas pararem de comer, fechar a boca, como o pessoal fala, né? Elas vão emagrecer ou perder peso. Uma pergunta, até porque eu tenho curiosidade, porque eu não conheço, escuto todo mundo falar sobre esse jejum intermitente.
Olha, vou dizer uma coisa para você, vamos lá, vamos por partes. Existem profissionais, colegas de profissão, que trabalham com jejum intermitente e obtêm um emagrecimento muito consistente, vamos dizer assim. Mas o que eu quero chamar a atenção? O jejum intermitente, a gente precisa ter algumas regras, e uma delas é realmente você fazer exames clínicos que confirmem que você não tem nenhuma deficiência, por exemplo, de vitaminas, minerais, né? Porque o que? Você vai passar um período sem alimentar-se, né? Para que você faça aí um déficit calórico que faça você, vamos dizer assim, entre aspas, queimar calorias. É um resumo, porque é muito mais do que isso. Então, você não pode inadvertidamente, entendeu? Da sua cabeça, né? Fazer lá Ou fazer o jejum, vou ficar 8 horas sem comer. E para dar certo, você precisa ter uma conduta de continuidade, né? Dentro daquilo que eu conheço do... Porque não adianta você ficar não sei quantas horas sem comer, depois você come um boi. Exatamente. Então, existem regras para fazer o jejum intermitente que um profissional ele pode orientar da melhor maneira para obter o resultado necessário e em que condições você vai fazer o jejum intermitente. Tem várias questões que você pode lançar mão do jejum intermitente, desde você estar focado num treino, numa prova, né, de atividade física ou outras situações que você precise realmente fazer essa perda. Mas eu, por exemplo, no meu consultório, para os meus pacientes, eu não trabalho com jejum intermitente. A minha maneira de trabalhar passa pela abordagem comportamental, com uma escuta ativa, né? E dentro disso a gente tem toda uma anamnese alimentar, que é realmente saber do paciente, a sua rotina, é aquilo que a gente fala de aspectos biopsicossociais, né? Que tem a parte clínica, que é a parte bio, vamos dizer assim, a parte emocional, que é a psico, e as sociais, que é onde você está inserido, né? A realidade, seus hábitos alimentares, sua condição financeira. Então, a junção de tudo isso me traz informações importantes, e é lógico, a análise dos exames laboratoriais, né? Que isso é super importante. Ela me pediu, gente, todos os meus exames, eu mandei para ela já, os exames todos de sangue que eu fiz. Então, a partir daí, você constrói o histórico daquele paciente e consegue repassar para ele a necessidade a qual ele está inserido. Às vezes, realmente é preciso emagrecer para que você consiga melhorar o resultado dos seus exames laboratoriais. Nem sempre o emagrecimento ele está ligado simplesmente à estética daquele paciente, e sim melhorar resultados de exames laboratoriais, resultados clínicos, né? Então, quando o paciente chega para mim dentro do consultório, às vezes ele pode chegar com um objetivo, e dentro da nossa dinâmica a gente estabelecer outros objetivos mais importantes naquele momento. Lembrando que emagrecer e perder peso são coisas diferenciadas, né? Aonde são diferenciadas? Eu vou citar um exemplo, né, que é bem marcante assim. O emagrecimento envolve perda de medidas, né, com eliminação de porcentagem de gordura corporal. Então, você começa a perceber o emagrecimento nas próprias roupas, né, vamos dizer assim. Então, você percebe ali aquele emagrecimento quando você colocava uma roupa e ficava apertada, você ficava ali tentando fechar, e de repente aquela roupa está entrando com mais facilidade, você percebe o seu abdômen menos inchado ou menos proeminente. Então, você vai perdendo medidas muito em função de perda de porcentagem de gordura. E a perda de peso, nem sempre você vai ter uma perda de peso assim, uau, significativa. Vamos supor,
está pesando 70 quilos, né? Está pesando 70 quilos. Aí você vai chegar lá no consultório, a gente fez lá toda aquela gama de acompanhamento nutricional, com uma alimentação adequada. Aí você vai chegar lá na balança, deu lá 67, alguma coisa assim. Você fala, Dulce, o que aconteceu? Eu queria ter perdido mais. Eu não perdi tanto peso assim, mas o que a gente precisa entender? 67 eu acho, dependendo do tempo, eu acho que porque não adianta você perder de uma vez que você recupera da última vez. Mas eu acho que tem que perder aos poucos, na minha opinião. Sim, é uma perda de peso gradual, vamos dizer assim, mas muito voltada para essa questão do que você precisava equilibrar entre entre porcentagem de massa muscular e porcentagem de gordura. De repente, você não perdeu tanto peso, mas perdeu uma porcentagem de gordura significativa. Sim. Uma coisa é você pesar 70 quilos de porcentagem de gordura e pesar 70 quilos de porcentagem de massa muscular. Por quê? Porque essa gordura que estava em excesso, ela está sendo eliminada, você está chegando mais próximo do índice de massa corporal adequado para o seu peso, para a sua altura, para a sua idade, e isso vai conferir uma condição de saúde que seja preventivo, inclusive para você não desenvolver certas condições, como por exemplo, uma esteatose, que é a gordura no fígado, ou potencializar uma questão de hipertensão, né? Então, essa condição alimentar que eu estou te orientando, ela passa por essa questão. Então, a gente precisa ter isso muito claro, até como esclarecimento para esse ouvinte, né? Para esse seu público, para entender que, de repente, a pessoa restringe uma alimentação e ela nem precisaria estar sem comer alguns alimentos. Porque, na realidade, a gente precisa eliminar alguns alimentos que acabam fazendo com que essa gordura ela fique depositada e não eliminada. E uma vez que ela não seja eliminada, ela acaba se depositando aonde? Justamente no abdômen, no quadril, no bumbum. Então é isso que a gente precisa entender. E incluir, inclusive, alimentos na dieta que melhorem o metabolismo, né? O funcionamento do organismo, a ponto dele fazer essas trocas para poder eliminar essa gordura em excesso. Olha, gente, ó, aprendendo, hein? Aprendendo bastante. Agora vou fazer a última pergunta para a Dulce, porque a gente está chegando na Páscoa. Então, Páscoa, o que é? Domingo, família, ovo de Páscoa, chocolate, bacalhau, sei lá, mais que tem na Páscoa, né? O povo, cada um tortas, sobremesas, bolos, cada um tem a sua tradição de Páscoa, né? E aí, quais os cuidados que a gente tem que tomar para depois não ficar chorando e brigando com a balança, não passar mal, porque muita gente passa mal. Né? Então, eu acredito assim, primeiro a gente teria que dividir esse raciocínio, né? Porque Páscoa é celebração, é estar com as pessoas que a gente gosta. Então, dentro disso, você não se privar do contato social por conta de não querer comer algum alimento que você julgue que vai ser muito calórico e você vai engordar. Então, depende muito do seu objetivo e da sua condição de saúde. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, né? Pacientes que têm alguma deficiência renal, esses pacientes que são obesos. Então, esses pacientes, eles têm que ter um olhar muito cuidadoso para o consumo do volume de refeições ao longo deste dia, mas não se privar daquilo que é prazeroso. Então, esse equilíbrio de priorizar, por exemplo, no almoço, as saladas, né? A proteína, que normalmente vai ser voltada para o peixe, né? O consumo de carboidratos numa proporção menor
talvez seja uma estratégia. Aí, por carboidrato, que seria o O arroz, a batata, batata. o purê de batata, né? Então, fazer esse equilíbrio nesse consumo ali daquela refeição principal, para depois você ir para outro momento, que é o momento da sobremesa. Então, ter esse equilíbrio no volume nesse dia, porque eu estou falando para muita gente, então, né, não dá para você fazer assim uma coisa assim geral para todo mundo, mas é uma estratégia boa. Assim, deixa o pratinho colorido, né? Então, Exatamente. assim, divide por pouquinho, só aquela coisa, vou experimentar. Exatamente. É uma degustação chique. É uma degustação, gente, quando você vai fazer uma degustação tipo de alimento, vem assim, um negócio desse tamanho, você comer, um pouquinho assim, ó. Então você pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, para degustar. Quando você vê, você já está satisfeito. Mas, por exemplo, a proteína... Não assim, aquele prato, né? Por exemplo, a proteína que é proveniente do peixe, você pode fazer um porcionamento maior, vamos dizer assim. As verduras, a salada e o carboidrato, escolhendo não é dois. que esteja ou você ali. escolhe o arroz ou você escolhe a batata. E isso para quem quer fazer uma refeição equilibrada. Não estou ditando uma regra, né? É uma estratégia para você fazer uma refeição mais equilibrada do ponto de vista de nutrientes, vamos dizer assim. E aí depois você ir para outra parte que é prazerosa para você, que são as sobremesas. Também é uma coisa de degustação. Uma colherzinha para experimentar e tá bom para matar a vontade. Dulce, eu vou te fazer uma pergunta que me veio aqui, se você conseguir me responder, bacana. Porque o que eu tenho percebido, inclusive hoje, foi um dia muito corrido para mim, gente. Eu tive médico de manhã, eu vim direto do médico, falei, atenção, você vai matar. Entrei no McDonald's da vida, comi um lanche. Mas aí me chamou a atenção uma coisa, que eu estou percebendo que a obesidade no Brasil aumentou muito. Eu estou encontrando famílias inteiras obesas. É como se fosse uma doença, de uma certa forma, coletiva, assim, né? Vamos dizer. Não sei se coletiva, não é isso. Eu vou te fazer uma comparação mais fácil, porque é o seguinte, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu fui para os Estados Unidos e eu fiz um cruzeiro nos Estados Unidos, que era ali para as Bahamas, de Miami para Bahamas, uma coisa assim. E, gente, não juro por Deus, no navio eu me sentia Miss Brasil, porque simplesmente o navio inteiro era gente obesa. Obesa, mas obesa, que eu nunca tinha visto aquilo no Brasil. Me chamou uma atenção muito grande, que eu nunca tinha visto aquilo no Brasil. Com o passar dos anos, agora estou vendo isso aqui no Brasil. Eu lembrei a palavra que eu queria falar. Na realidade, assim, a obesidade é uma doença que está muito ligada às questões da saúde pública, né? Então, é uma doença que de uma certa forma ela é silenciosa, porque ela passa também por estereótipos, né? Então a gente precisa entender que a obesidade, ela realmente é uma doença, ela deve ter um olhar voltado mesmo para as questões clínicas que interferem, né? Que vão levando a doenças associadas, como por exemplo, problemas circulatórios, né? E nisso também estão incluídas as doenças cardiovasculares e em certa gravidade. Toda cardiovascular? Oi? Obesidade toda desse povo com doenças cardiovasculares? Não, eu quero dizer que a obesidade começa por aí. Que a obesidade pode levar a essas outras intercorrências. Sim. Né? A pessoa já obesa. Né? Então, é importante a gente entender que realmente é uma doença. Não é problema de falta de vontade, não é falta de vergonha, né? Como as pessoas começam a falar, que a pessoa é irresponsável, come além da conta,
que isso é falta de vergonha, porque a pessoa tem que fechar a boca, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Eu tenho pessoas na minha família que têm esse problema e é uma doença mesmo, gente. Então, essa doença, ela tem os aspectos clínicos e tem os aspectos emocionais. E, de uma certa forma, ela deve ser tratada por uma equipe multiprofissional. Médicos, nutricionistas, psicólogos. Mas aí, vamos lá. Nas escolas, já não era para estar começando, a gente está estourado no tempo, já sei. Estourou um pouquinho só, mas é a última pergunta, Ju. Será que nas escolas, as crianças, as nossas crianças, eu já sei que tem várias escolas já estão trabalhando com nutricionista para tentar evitar esse problema de obesidade. Entendeu? Sim. Isso tem que começar realmente com uma educação nutricional. E nós, nutricionistas, a gente tem tomado, né, esse cuidado realmente, tanto nas escolas estaduais, quanto nas escolas privadas, justamente para trazer educação nutricional, tanto para professores, como para diretores de escolas, funcionários das cantinas, indicando um cardápio mais adequado para esse consumo entre jovens, e jovens que eu digo crianças e adolescentes, fazendo este esclarecimento, porque hoje o que a gente percebe é que a obesidade ela está acometendo crianças desde a mais tenra idade e trazendo justamente isso que eu falei. Assim, começa na criança, mas está pegando muito adolescente. Exatamente. Estou vendo muito adolescente. Porque também existe essa cultura das redes sociais, aonde se prioriza mais, né, essa alimentação dos ultraprocessados, que são os lanches, né, com muito sal ou com muito açúcar, com muita bebida, com os refrigerantes. Então, o adolescente, ele entende que o universo dele é esse. E muitas vezes esse consumo já começa no café da manhã. Um adolescente não come uma fruta, não toma um suco. Ele abre a geladeira e pega um refrigerante e já começa a tomar refrigerante logo cedo, né? E isso o que vai acarretar para o adolescente? Problemas de pele, né? Muito adolescente com acne, né? Com problemas de pele mais sérios, né? Problemas para adolescente que está iniciando o período menstrual. Nossa, né? Uma série de problemas. Olha aí, mãe, fica ligada aí. Então, tem todas essas reviravoltas que podem melhorar através de uma alimentação mais adequada, inclusive para criança em fase de crescimento, por exemplo, né? Então, cabe ao profissional nutricionista fazer esses esclarecimentos, estar inserido dentro dessa realidade para poder fazer com que essa parte comportamental possa ser modificada ao ponto de trazer uma melhora nessa condição de aumento de peso, de aumento de gordura corporal em excesso, a ponto de comprometer a saúde como um todo. A Dulce sempre que vem aqui, gente, é uma aula. Vou convidar ela para vir aqui para a gente conversar mais sobre isso, porque é um assunto muito importante que interessa a todos nós. Dulce, querida, deixa os seus contatos. Escritório novo na Paulista, maravilhoso, isso. Que eu estou lá, essa semana estou lá, e vou mostrar tudo no meu stories. Isso, vai lá e a gente divulga todo o endereço, tudo certinho. E a princípio, né, eu estou nas redes sociais, no Instagram, doutora.Dulce Carvalho, né? E lá na Avenida Paulista, no número 453. Então, aí manda um recadinho para ela, Dulce Carvalho, vai lá no direto e fala: doutora, vamos agendar uma consulta que eu estou assim, precisando de muitas orientações, meu filho está precisando, eu garanto que vocês vão adorar. Será muito bem recebida. Obrigada, minha E você querida. Também, é sempre muito bem recebida lá. Viu? Não, você que, nossa, cada vez que você vem, você dá uma aula, gente. Me aguarde. Depois da Páscoa. Isso, depois da Páscoa. A gente vai aprontar na Páscoa, comer todos os ovos de E agora tem muita coisa no mercado também, né? Assim, para essas questões de pacientes, né? Que necessitam ter
uma condição de porcentagem menor de açúcar, né? Procurar bons produtos de boas procedências. Eu sempre gostei de chocolate amargo, então né? Eu gosto, nada adoro. de se privar a ponto Tenta de mais cacau, adoro. nada de se privar a ponto de ficar triste, né? Não pode ficar triste, fica feliz porque vocês estão aqui na Páscoa. Exatamente. Gente, eu vou ficando por aqui. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, Suzy Aires no Instagram, Girando com Suzy Aires também no Instagram, meu canal no YouTube, Suzy Aires Oficial. Vai lá que tem todas essas entrevistas e também não deixe de ver a TV Relacionamento, que está sempre com uma novidade legal para vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não vou dar feliz Páscoa agora não, vou dar depois. Um beijo para todo mundo, fique com Deus. Tchau!